professor José Bento Ferraz, professor da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, que acompanha a evolução do rebanho da agropecuária CFM há cerca de 30 anos. Quer dizer, conhece como poucos a genética desse gado, que já nos contou o professor Bento, outro dia no estúdio, no nosso centro de TV, o rebanho que foi pioneiro na investigação, não sei se eu posso usar esse termo, professor, das qualidades dos animais por meio desse selo CEIP, que é o Certificado Especial de Identificação Certificado Especial de Identificação e Produção, CEIP, né, que é uma chancela do Ministério da Agricultura que é dada a uma turma dos melhores de uma safra. Nunca é demais, professor, a gente explicar a importância e o que é esse selo que garante a transmissão, o repasse, que é um termo da pecuária, né? O repasse das qualidades genéticas ou das características genéticas para os filhos desses 400 reprodutores que serão ofertados amanhã. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zaidan. Você está tocando num assunto de extrema importância. Quando a gente comercializa material genético, seja touro, embrião, sêmen, novilhas, vacas, nós não estamos comprando aquele animal. Nós estamos comprando uma perspectiva, uma predição do que esse animal tem para transmitir para a sua progênie, para os seus filhos. Que no fundo a produção dos filhos é que vai pagar o custo, né, da produção pecuária. Então não adianta a gente vender reprodutores que não tenham uma boa predição, uma boa previsão do que eles têm para transmitir. Muito bem. Pensando nesse assunto, em 1992, o Ministério da Agricultura, me perdoem os mosquitinhos aqui, né? O Ministério da Agricultura estudou a concessão de um certificado que trouxesse, além do pedigree dos animais, como acontece com os animais que são registrados nas associações de criadores, trouxesse produção, trouxesse pesos desses animais, observações dos animais e muito mais do que isso, predição do valor genético, ou seja, aquilo que eles têm para transmitir para os seus filhos. Então a diferença do CEIP para um certificado de pedigree é exatamente essa. O CEIP traz a especificação técnica de um touro, ou de uma vaca, ou de um embrião. Muito bem. Com isso, a CFM foi o primeiro projeto de CEIP no Nelore, no Brasil. E por ter sido o primeiro, o CEIP previa na portaria de criação que poderiam ser vendidos até 20% dos animais nascidos na safra com certificado. E esse certificado garantia as mesmas condições fiscais de um pedigree de associação de criadores. Esses 20% podiam ser acrescidos em 0,5% ao ano se o programa apresentasse, comprovasse a progressão, ganho genético. Muito bem. Por ser o mais antigo, com a mudança da portaria 4 anos atrás, o limite passou a ser 40%. O único programa do Brasil que consegue emitir CEIP para 32,5% dos animais nascidos na safra é a CFM. Que ela é pioneira não só nisso, Zaidan. A CFM tem 115 anos de Brasil e ela foi pioneira em muitas coisas. Primeiro, lá atrás, quando começou a aviação, a CFM era a referência dos aviadores, porque foi ela que introduziu curva de nível no Brasil. Então os aviadores sabiam mais ou menos onde é que eles estavam quando passavam em cima das fazendas da CFM. Depois, nos anos 80, a CFM começou a pensar em avaliação genética e trouxe consultores neozelandeses para trabalhar nesse projeto. Em 92, apresentou seu projeto de CEIP, que foi aprovado em 93. Em 94, o professor Joanir Heller e eu tínhamos acabado de voltar de Nebraska. Então, a tecnologia mais moderna de avaliação genética que existia, que eram os tais modelos animais completos. E a CFM embarcou nessa canoa, foi pioneira no Brasil também. Em 1999, a CFM começou a fazer estudos de genômica, também foi pioneira.
Mas como uma empresa muito cautelosa, ela só incorporou a genômica nas suas avaliações genéticas muitos anos depois, né? Apenas agora, em 2015, 2016, que nós incorporamos as informações genômicas. E é de extrema importância uma informação. Dos animais genotipados da CFM, que são cerca de 11 mil, eles impactam em mais de 54% dos 630 animais do pedigree, mil animais do pedigree. Por quê? Porque os genearcas estão todos genotipados. Então, eu vou até pedir para o senhor responder, repetir essa informação. Enquanto isso, você de casa, você que ligou a TV agora, que está sintonizado no canal do Boi, esses são alguns dos 400 touros que a Agropecuária CFM oferta amanhã no seu mega leilão. Amanhã, 1 da tarde, aqui no canal do Boi. É o primeiro leilão do ano da CFM, aliás, o mais tradicional, né? Não vou dizer mais importante, porque todos têm a sua importância, dependendo da época de comercialização, mas o mais tradicional é o mega leilão da CFM, que oferta amanhã 400 reprodutores. E esses reprodutores Nelore vêm acompanhados desse certificado que o professor José Bento Ferraz explica agora. O SEIP, repetindo, é um selo de qualidade chancelado pelo Ministério da Agricultura, assim como o Ministério também chancela um registro genealógico de uma raça Tabapuã, de uma raça Nelore, da raça Guzerá. A BCZ, no caso, é a subdelegada ou delegada do Ministério da Agricultura para conceder o RG. Então, o professor está explicando que é o mesmo critério, o mesmo peso que tem um RG para os animais chamados PO, os animais chamados SEIP. E amanhã serão 400 reprodutores SEIP. O professor Bento já explicou que 32% entre os melhores da geração CFM atual é que recebem esse certificado. Então, para isso tem que ter muito touro, professor. Na realidade, a diferença de um certificado das associações de criadores, você citou na raça Nelore a ABCZ, para o SEIP, é que o certificado da Associação de Criadores, ele é um certidão de nascimento. Todo mundo tem certidão de nascimento. Gente boa, gente o RG. Boa, o RG, né? Só que tem o tal do RGN, o RGD, registro definitivo, mas o registro definitivo não traz informações de produção e muito menos do que esse animal tem para transmitir para a sua progênie. Essa é a diferença no SEIP. O impacto que o SEIP causou foi tão grande na pecuária brasileira que hoje as associações de criadores emitem certificados semelhantes. Até a própria ABCZ emite certificado especial de produção, coisas desse tipo, para os animais superiores. Então, o criador brasileiro está entendendo que comprar genética superior vai refletir imediatamente na primeira produção dos animais. A comprovação disso, nesses 400 animais a serem ofertados amanhã, uma parcela muito significativa, eu não fiz a conta não, mas é mais de 25%, são filhos de primeira safra de touros teste de progênie que entraram em operação. Então, esse progresso da CFM é contínuo, extremamente forte, porque todo ano a base, né, o zero da régua de DEPs sobe, porque entram no zero todos os animais que nasceram de 10 anos para trás. Essa pressão subindo o sarrafo todo ano faz com que a gente seja cada vez mais eficiente. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a metodologia utilizada nas estimações de parâmetros genéticos e de valores genéticos da CFM estão entre os mais avançados do planeta. Nós estamos completamente atualizados em termos de metodologia de estimação de valor genético. E, para complementar essa informação, todo o processo de avaliação da CFM é feito exclusivamente a campo. Campo não significa fome, campo não significa capim de má qualidade, campo significa pastagens de boa qualidade. Não existe artificialismo,
não existe superalimentação do gado, e vocês vão ver pelas imagens que vocês vão ver, ou aqui presencialmente ou pela TV, que os animais, não existe animal obeso. Animal da CFM desce do caminhão, descansa alguns dias e vai trabalhar. Não existe problema de fertilidade, todos eles, os 400 de amanhã, mais os 100 da loja do dia seguinte, tem exame andrológico completo, positivo, uma grande maioria é genotipada, ou seja, a gente está cercado de coisas que dão suporte à qualidade da avaliação genética disponível. Muito bom. Bom, esse aqui é o professor José Bento Ferraz, da Universidade de São Paulo, campus de Pirassununga, que acompanha a evolução do rebanho da CFM há cerca de 30 anos. Desde os primeiros testes, as primeiras avaliações, até agora, com a mais recente, que é a avaliação genômica, que nós resumimos outro dia no programa, professor, o senhor aceitou, falando no popular, que a avaliação genômica é um teste de DNA que se faz num reprodutor, pegando um fio da cauda, por exemplo, do animal, né? Tem-se esse resultado, e essa avaliação genômica chega a ser, não digo mais importante, esse negócio de falar que é mais importante é complicado, todos têm a sua importância, né? 14 bis, qual avião é mais importante, o Boeing ou o 14 bis? Não dá para afirmar isso, 14 bis foi o primeiro, se não fosse ele não teríamos o Boeing, né? Então eu não digo a avaliação mais importante, mas a genômica veio complementar de uma maneira muito significativa a revolução que havia sido dada com as DEPs, as diferenças esperadas da progênie, e o próprio SEIP. A genômica vem confirmar isso, professor, de que maneira? Foi muito boa a sua colocação e eu gosto de desmistificar as coisas. Genômica, quando não está associada a uma avaliação genética, não tem valor. O valor da genômica é que ela é uma informação muito precisa que é adicionada aos modelos de estimação de valor genético, que é aquilo que o animal tem para transmitir para os filhos, aumentando muito a certeza que nós estamos de quão perto nós estamos da verdade. Com isso, o risco da gente errar nas escolhas diminuiu muito. Por exemplo, um touro desse que vocês vão ver aqui amanhã, ele nunca viu uma fêmea na vida para se acasalar, mas a precisão do que eu estou informando a respeito dele é parecida com a de um touro que tem 20, 30 filhos. Então isso faz com que a gente cada vez erre menos e cada vez a gente ande mais rápido em direção ao que a gente quer. E o critério de seleção que a CFM usa é o tal do índice CFM, que é composto por 20% de peso a desmama, 20% de ganho de peso pós-desmama, 20% de peso ao sobreano, a parte reprodutiva representada por 10% de perímetro escrotal e 10% de probabilidade de prenhez precoce e mais 20% de musculosidade, que é aquilo que dá rendimento carcaça. Por que esse índice? Primeiro porque é o índice que a CFM usa para ela mesma. A CFM vende, abate 10 mil animais por ano e ela é o maior cliente dos seus próprios touros. Segundo, porque ela entende que esse índice representa a necessidade da enorme maioria da pecuária brasileira, que gosta de fazer ciclo completo e quer entregar animais jovens para o abate. Dos animais que são abatidos da CFM, não fica um na fazenda com mais de 24 meses e cerca de 96% das carcaças atingem cota Hilton, que é a cota de exportação para a Europa, ou cota China. Ou seja, exatamente o que a pecuária precisa: premiação nos frigoríficos, qualidade de carne e segurança para que a gente mantenha a nossa posição de líder no mercado mundial de exportação de carne. Muito bom, professor José Bento Ferraz, apenas começando esta edição especial do Mais Pecuária, hoje ao vivo do Terra Nova Eventos. Cadê? Ô Bruno, vamos mostrar as imagens lá do gado. O gado já, desde ontem, todo aqui no centro de eventos. E a nossa equipe de produção também no centro de TV, Karine, Samuel,
tem mais imagens também, tem imagens dos lotes individuais. Enfim, teremos hoje um programa especial dedicado a esse mega leilão da CFM. João Pedro Cuti Dias, nosso comentarista, também está aqui. Olha, esse é uma imagem de um lote, né? Que, segundo o professor José Bento Ferraz, tem um índice que indica 20% de peso a desmama, 20% de fertilidade. Quer dizer, é um balanço, um equilíbrio dos touros com essas qualidades. Eu falei no João Pedro porque o João Pedro quer te entrevistar. Ele falou, não, eu quero conversar com o professor Zé Bento. Daqui a pouco, se você puder, professor, João Pedro vem aqui para falar com você. Mas esse equilíbrio que o senhor mencionou? Na realidade, esse é um dos lotes que abre o leilão, mas se você olhar do lote primeiro ao lote 400, a homogeneidade é muito grande, ou seja, os animais têm o mesmo padrão, você consegue fazer com que o rebanho seja extremamente representativo. Se você for ver a vacada tem esse padrão, e eu acho que se você olhar um animal desse e imaginar os filhos dele indo aos 2 anos de idade para o abate, você vai querer esse tipo de animal, carcaçudo, costeludo, com boa musculosidade, com fertilidade. CFM há 44 anos descarta vacas que não emprenharam na estação de monta, ou seja, seleção de mais de 40 anos para fertilidade. Então, quando você olha as imagens, elas são muito parecidas entre os 400 animais que vão ser oferecidos.